conta 3 historinhas para os seus discípulos, né? A partir daquilo que ele podia provar, a partir daquilo que ele podia tocar, e os seus também, e a partir daquilo que os olhos poderiam contemplar. Assim se deu o ensinamento de Jesus. Jesus ensinava a pregar a partir de coisas concretas, né? A partir daquilo que o homem poderia, assim, sentir de perto. E com certeza, Jesus, pelas ruas de Jerusalém, pelas cidades vizinhas, caminhando pelas estradas, Jesus deve ter se deparado diante de um plantio, de repente alguns pezinhos de joio e de trigo. Quantas vezes andamos pelas calçadas aqui, né, nas ruas, nós encontramos alguns matos que nascem assim na calçada, não é? Depois passa o pessoal trabalhando, porque por até ali, tudo direitinho. Não é comum nascer esses matos assim. E Jerusalém também é assim. Você caminha pelas ruas e você vai se deparar diante dos matos, assim, sempre acha feitas calçadas, né? Ou naqueles lugares assim, não tem nada plantado, tem terras. E lá, nós podemos nos deparar diante do trigo e diante do joio. E Jesus falou que conta para os seus discípulos, né, que um homem, quero dizer um homem, que vocês não sabem o nome desse homem, nem eu, nenhum teólogo sabe, mas um homem plantou no seu campo trigo. Veio à noite um outro homem e semeou o joio. E aí, quando eles se depararam com o joio do trigo ali juntos, plantados no mesmo campo, surgiu uma grande preocupação. A preocupação primeiro dos homens é: vamos arrancar o joio, vamos arrancar o que não presta, vamos arrancar o que compromete o crescimento do trigo. Essa é o nosso desejo humano, é arrancar logo, de imediato. E não foi diferente o pensamento daqueles empregados. O Senhor quer que arranquemos o joio. E aí vem a postura do patrão. Não, deixe que cresça. Deixe que cresça juntos. No final da colheita, aí sim, nós temos que separar o joio do trigo. O joio nós vamos jogar fora e queimar. Mas não arranque o joio para não correr o risco de arrancar o trigo. Essa foi a preocupação daquele patrão, daquele senhor. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós pregamos, eu mesmo como padre, pregava essa passagem do Evangelho e procurava encontrar alguma coisa que eu pudesse comparar com o trigo. Aliás, com o joio, né? Porque o trigo todos nós sabemos o que é. Todo mundo já pegou um triguinho para fazer no couro, aniversário, alguma coisa, muito bem, primeiro de manhã, todas as outras festas. Todo mundo sabe o que é um trigo. Fácil de encontrar por aí. Mas e o joio? O que é o joio, né? Se vocês sabem, eu não sei. Se vocês já viram, eu também não sei. Mas o que eu sei é que eu nunca tinha visto. Eu passei 12 anos como padre, quase 12 anos como padre, eu nunca tinha visto um pé de joio. Mas eu pregava esse evangelho. Eu começava a imaginar o que seria o joio, né? Mas seria uma planta que ia danificar e ia impedir o crescimento do outro. Quase que ele, digamos assim, uma planta meio espinhosa, né? E aí, meus irmãos, para grande surpresa, eu tive a oportunidade de estar ali diante do joio e do trigo juntos. E quando ali estava, eu tive uma grande surpresa. Porque isso aqui são duas coisas pequenas, não sei se dá para vocês visualizarem bem, mas são pessoas muito parecidas, né? São dois trigos pequenininhos, dois trigos pequenos, muito pequenos, mas são trigos. Se você olhar assim em casa, vai dizer, são dois trigos. Se você não souber que isso aqui ao lado
Um chamava Henrique, o outro chamava Eva. Mas depois eu misturei os dois e ninguém sabia mais que era Henrique, que era Eva. Então, não pede de trigo e joio. É difícil a gente saber o que é o trigo e o que é o joio. É por isso que Jesus falou assim: deixa crescer. No tempo da colheita, nós vamos separar quem é quem. Porque se vocês não tiverem esse cuidado, vocês vão correr o risco de arrancar o trigo do lugar do joio. Eles são parecidos. A outra diferença é que o joio, o trigo é mais fechadinho, e o joio é mais aberto. É uma diferença. Mas o joio é isso aqui. Algo muito parecido com o trigo. E o nosso jornalzinho tem até esse desenho assim. Aí atrás do joio vem o vermelhado, alaranjado, coisa assim, né? Mas eles poderiam ter colocado o joio igualzinho ao penalzinho do trigo, igualzinho, só um pouco mais aberto. Porque a diferença é exatamente essa. Quando a mulher aparece, a gente fala: e agora? Por que joio e trigo, né? E aí a Maria falou assim: olha, isso daqui é o trigo, é o joio. Esse mais aberto é o joio. Vem um pouquinho lá, meio brincando lá com as plantinhas aqui, né? E tentando ver, descobrir o que era trigo e o que era joio, né? Porque é difícil encontrar. Então, meus irmãos, dentro de nós, o que Jesus quis dizer com isso? Dentro de nós há um pouco de trigo e há um pouco de joio. O trigo é aquele pouco que nós praticamos, que nós fazemos, que nós cultivamos no nosso coração, que vai servir para o nosso crescimento pessoal e para o crescimento comunitário. Isso é o trigo. O joio é tudo aquilo que nós também deixamos de ser semeado dentro do nosso coração e que estraga, que fere, que machuca, que divide, que separa, que distancia. Então, dentro de mim, dentro de cada um que está aqui, existe um pouco de trigo e um pouco de joio. A nossa missão é exatamente essa: estar cada dia, se colocar cada dia diante de Deus para dissipar esse joio, para fazer do nosso coração apenas um coração de trigo e não um coração de joio. Esse é o nosso desejo. Mas nós encontramos pessoas na nossa caminhada, né, que mais claramente você vai perceber que demonstra ser joio, né? Muito, né? Em outras palavras, demonstra ser ruim, mas também tem uma boa dessa pessoa. E quando aquela pessoa caminha, tudo bem, tranquila, deve ser o domingo, são melhores, para tentar a idade, mas comete um grande erro. A nossa tendência natural é: vamos jogar fora, vamos tirar, né? Foi o que aconteceu com o empregado. O empregado falou assim: vamos arrancar o jogo, o senhor quer que a gente arranque? Acontece isso muito assim, igreja, do trabalho. O senhor quer, padre, que a gente pegue aquela pessoa sair para o lugar? Não. Quero não. Ela tem que continuar a trabalhar, nós vamos trabalhar, lapidar, né? Então, cada um no seu espaço, no seu lugar. Né? Então, mais é necessário a gente ir trabalhando, porque ali também tem um trigo. Se eu estiver estudando, vamos arrancar tudo o que é bom e o que é fora. Eu digo que comprar por dentro de uma manga podre, totalmente podre, tem o quê? Tem um caroço. E dentro daquele caroço tem o quê? Tem um chefe, tem uma mangueira. Ali tem uma esperança de uma outra maneira. Basta apenas tirar tudo que há podre naquela manga, pegar o que há de importante ainda dela, que é o caroço, plantar, e nós vamos ter uma futura mangueira. Vemos isso. Então, cada um se coloca no lugar dessa manga, dessa futura mangueira. Cada um hoje se coloca no lugar desse joio e desse trigo. O que é que existe dentro de mim que é trigo, que é joio? E que as pessoas que vivem conosco, logo tem essa tendência natural: vamos arrancar, vamos jogar fora, né? Mas aí Deus faz diferente. Deus diz: não. No fim da colheita, né? Ou seja, vai lá dentro do caixão. Aí chega lá em cima e resolve, né? Ele volta, mas vamos dar uma chance. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas Ele quer se mover daí viva. Esse é o desejo de Deus. Quando alguém comete um grande crime, né? Nós vivemos por aí, né? A nossa tem que morrer, né?
Deus não mata. Isso tem que mandar um raio, sabe o que é bom? Resolver o problema, mas não. Às vezes o raio vai cair em cima da pessoa por isso, né? Maravilhosa. Aquele carro lá atropelava a pessoa por isso. Maravilhosa. Faz um bem imenso. Aí quem veio atropelar? Não atropela. Parece que quem deveria ser atropelado ou atropelado é mais protegido que qualquer coisa assim. Por que será? Porque Deus ele não quer a morte do pecador, mas ele quer que se converta em Deus. Também não é vontade de Deus que o carro passe sem militar, né? Embora tenha pessoas que até desejem que o carro passe por cima da sogra. Mas não é claro, vocês todos amam a pessoa. A segunda parábola é o grão de mostarda. Jesus falou que o rei de céu também comparado com o pequeno grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Aí na vida das crianças eu falei assim, grão de mostarda, eu falei assim, olha, o grão de mostarda, minhas crianças, é bem pequenininho. Aí um menino aqui na frente falou assim, tamanho do padre. Eu não quis entender, não, eu quis entender para criança aquilo. Aí eu também não quis arriscar para aqui padre. Porque com certeza era esse o nome do padre. Mas tudo bem, eu falei, é o padre, é pequenininho. Mas eu vou lhe mostrar, pequenininho aí para você ver. Esse aqui está na minha mão. Muito pequenininho. É uma sementinha, quase não dá para ver. Mas quando cresce, ela fica grande. Grande árvore. É bem grande. E os passos realmente vai bem. É o que Jesus contou. Ele falou, a semente é pequenininha, mas quando cresce, os passos vêm se alojar ali. Os passos vêm fazer os seus ninhos ali. Aí nós devemos ser assim, que são os seus discípulos. Porque Jesus, certamente, meus irmãos, ele deve ter se preparado diante do pé de mostarda. E também tem muito na cidade de Jesus. E ele falou para fora, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um pé de mostarda. Aí certamente, Deus Deus, esse pé de mostarda, quando cresce, ele dá esses carinhos aqui, ó. Que aqui é semente, tá? No céu, é semente. Crescimento aqui dentro, pequenininho. Então Jesus deve ter mandado ele abrir isso aqui, ó. Pega a semente colocada na mão. Observe vocês, olha como é pequenininha a semente. Eu deve ter ensinado assim com simplicidade aos seus. E aí, a partir daí, Jesus começou a ensiná-los, a trazer para a vida deles, né? Jesus falou assim, olha, devemos ser assim, se colocar na igreja, no nosso trabalho, não como aquele que está lá em cima dos demais, não como aquele que é o melhor, o que sabe mais, o mais inteligente, né? Não, com simplicidade. Dizia hoje pela manhã que a semente de mostarda mais perfeita que Deus lançou na face da terra foi Nossa Senhora. Nossa Senhora foi um pequeno grão de mostarda, tão pequena que foi um pouquinho daqui a céu do Senhor. Se colocar no céu do Senhor, se colocar um pequeno grão de mostarda, alguém insignificante, mas que está ali. E se alguém a fizer grande, esse alguém são os homens, é Deus. E Nossa Senhora se deixou crescer em Deus e se tornou essa grande mulher que nós não tomamos porque esse foi pequeno, foi cego. Então Jesus falou assim, seja vocês também pequeno grão de mostarda. Não queiram ser grande, não. Seja ser pequeno, né? Cegos. Depois Jesus vai ensinar tão bem, né? Que os médicos não é aquele que está acima dos seus discípulos, não. Até tem que ir lá nos pés. Não os pés dos discípulos. E isso não diminuiu nada a pessoa de Jesus Cristo. Não, pelo contrário, só ele. E a última para encerrar é o fermento, né? Eu não vou dizer o fermento, porque todos vocês sabem que é o fermento, né? O embolo. E aí, Jesus falou assim: o reino dos céus também é comparado a uma mulher que põe fermento na massa. Vai fazer bolo com fermento na massa. E certamente Jesus viu Nossa Senhora fazendo bolo. E quando eu era pequeno, eu via fazer bolo, né? Eu via um pozinho assim, um pozinho para que esse pozinho aí? Eu disse, eu disse aqui é fermento.
tenho pregado as criancinhas, falando sobre isso, que o fermento seria para isso, colocar fermento na massa do bolo seria para o bolo crescer. Aí uma criancinha colorinha junto para. Posso fazer uma pergunta? Pergunta de criança é uma coisa impressionante. Aí eu disse, seu filho, se você fizer o filho assim, para de fora. Aí eu falei, pode? E aí ele falou assim, mas o senhor vai ficar com raiva se eu fizer essa pergunta? Como era só o meu ouvido, né? Eu falei assim, mas não vai ficar com raiva, pode fazer a pergunta. Aí ele falou assim, para, se eu colocar fermento no senhor, o senhor vai crescer? Se eu colocar fermento no senhor vai crescer? Pequenininho, menino, né? Porque ele disse, o padre colocou o fermento, eu falei, ele falou que o padre era não gostava. Então depois o padre falou que o fermento serve para ir para crescer, né? Ele vai dizer que o padre, de repente, se de repente não tivesse essa ideia, colocar fermento no padre, o padre vai crescer, né? Mas o fermento serve para isso, é para ele, infelizmente, não tem mais jeito. Eu podia enxergar, pode crescer dos lados ou para frente o fermento. Mais para cima é impossível, né? É chato, né? O fermento mais para cima não tem mais jeito. Mas eu falei para ele, imagina. Nós estamos falando, mas está mostrando, Jesus falou do fermento, e esse fermento nós temos que colocar dentro de nós. É o fermento da fé, da confiança, da esperança. Não precisa de nada de favor, não. Até mesmo vocês casais têm que estar atentos a isso. Vocês têm certeza que passam por momentos difíceis, por provações, com os filhos, com vocês mesmos principalmente. Com vocês mesmos principalmente. Eu acredito que o pior que existe dentro do casamento é a crise entre os dois. Não é nem a crise com os filhos, porque sofre, mas os dois estão bem, superam juntos. Mas quando os dois não estão bem, isso afeta também os seus. Isso afeta também a vida dos filhos. Se vocês não estão bem, os seus filhos também não vão estar bem. Vocês têm certeza disso? Seus filhos não vão estar bem. Por isso que é muito importante colocar esse fermento na união de vocês. Para que vocês cresçam, né? Tornar a união de vocês, né? Esse grão de mostarda. Pequena, mas que cresce bastante. E é importante estar atento a isso. Quando a gente fala com os casais, porque eu sei, eu sou casado, mas eu escuto muitos casais, né? Eu sou casado na igreja. Tem muita autoridade de vida, né? Cada um tem perguntas mais do pai, né? Assim como se vocês perguntam vocês, né? Mas, a gente tem uma noção do que seria um casamento. Porque vida com pai não é fácil, não. Não pensa vocês que é fácil, não. É difícil, é de renúncia, é de sacrifício, é de luta todos os dias. Né? Mas nós temos que preservar aquilo que há de melhor dentro de nós. Eu tenho que preservar o amor, assim, de todas as coisas, a Eucaristia, porque minha vida só tem sentido por causa desse altar aqui. Por causa da Eucaristia. No dia que eu me acostumar com a Eucaristia, eu não vou encontrar mais sentido nesse fato. No dia que eu perder amor pela Eucaristia, eu não vou mais perder a minha vocação. Então, o que há de mais sagrado para mim é a Eucaristia. Eu posso, sei lá, abrir mão de qualquer outra coisa, menos a Eucaristia, menos o amor à Eucaristia. Então, o casal também, o que é mais sagrado de vocês é o amor de vocês. E se o pai deixar, com o passar do tempo, de não dinamizar a celebração eucarística, de não procurar celebrar todos os dias a Eucaristia, como se fosse a primeira vez que celebrou, com tanto entusiasmo, com tanta vontade, com tanto desejo, se eu não procurar, em vez de todos os dias, mas cada dia, eu vou levantar a Eucaristia de qualquer jeito. Eu vou levantar o cálice de qualquer jeito, eu já me acostumei com aquilo. Já me acostumei com a Eucaristia. E se é uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, eu nunca me acostumo com a Eucaristia. Porque no dia que eu me acostumar com a Eucaristia, eu não sei o que será a Eucaristia mais tarde. Então vocês casais também, peço a Deus, Senhor, eu nunca me acostume com minha esposa. Que eu nunca faz 40 anos que eu vivo ao lado da minha esposa, mas
Guardem isso fora de vocês. Os filhos não são de vocês. Ou mais cedo ou mais tarde eles vão crescer, vão se casar, não poder se casar, vai deixar o papai e a mamãe sozinho em casa, o mundo de vocês deixaram os seus. E foram formar sua família. E aí como vocês ficaram? Como seus pais ficaram? É triste ver isso dentro da família. Casais não se amam mais. Casais separados ou se congelaram no tempo e no espaço, porque elas não amam mais a frieza do marido, ou vice-versa. E se deixar, acontece exatamente isso, se acostuma. Ele começa a chegar aos filhos e eles vivem para os filhos. A mãe vive para os filhos, ou ele vive para os filhos, e esquece o marido que tem. E esquece a mulher que tem. Eu lembro, já falei isso para vocês várias vezes, como é pequeno um casal de namorado. Existe coisa mais linda? Não existe. Eu duvido na face da terra ter alguém que se deixe mais do que o casal de namorado. Eu duvido na face da terra ter alguém que se abrace mais do que o casal de namorado. Eu duvido ter alguém que pegue mais na mão do outro casal de namorado. Eu disse para vocês, acho que ano passado, teve um casal que falou assim para mim, falar sobre a importância de ser o outro que ama, aí ele falou assim, e fale para ela todos os dias que eu a amo. Eu falei, vocês são casados há quanto tempo? Não estamos casados não, nós somos namorados. Eu falei assim, eu fiquei pensando que era bom demais para ser verdade. Quando ele falou assim, não, pai, eu digo para ela todos os dias que eu amo, aí ela passou, graças a Deus. Eu digo para ela todos os dias que eu amo. Aí eu disse que se não afirmar, disse que a igreja cobra pouco, né? Eu disse uma igreja, graças a Deus, eu encontrei, né? Aí eu perguntei assim, vocês estão casados há quanto tempo? Vou dar um testemunho para vocês, né? Vocês estão casados há quanto tempo? Aí ele falou para mim, não, pai, nós somos casados ainda não, nós somos namorados. Eu falei, explica assim. Mas gente, brigando, pela brincadeira de lá, mas pouco aquela. Entendeu? Passando a Deus isso, insiste para dentro de vocês. Retorna ao primeiro amor. Eu falo aqui para vocês, não importa se vocês estão em crise no casamento, você vai ambos estão em crise, para os dois. Converse os dois. Volte ao que era antes. Faz isso. Lá no local vocês se encontraram. Lá naquela pracinha, lá na calçada da igreja, ou em outro lugar. Aonde vocês se encontram, tenta voltar no tempo. E se vejam lá, dois jovenzinhos hoje, porque um dos grandes segredos para continuar a mão da Eucaristia é que eu lembro todos os dias que eu celebro, com toda sinceridade em minha alma, eu lembro todos os dias que eu celebro, aquele primeiro dia que eu celebrei aquela missa, em meio às chuvas, trovões e relâmpagos. Eu celebrei lá em Baicó, e lá caiu uma chuva tão grande na hora da missa, só que era no ginásio de esporte, porque a igreja era pequena e tinha muita gente que não ficava dentro da igreja. Então, ele se choveu muito, mas muito mesmo, né? E de vez em quando faltava energia, pegava energia. Então, nunca vou esquecer o que eu disse. Mas foi um momento marcante. Eu nunca esqueci o dia que eu liguei a Eucaristia pela primeira vez, o dia que eu liguei esse cálice pela primeira vez. Toda missa, eu até a Eucaristia, que eu até o cálice pela primeira vez. Então, pensa vocês, casais, naquele primeiro dia que vocês se encontraram. Vocês olharam para o outro assim, ai meu Deus do céu, essa é a alegria da minha vida, essa é a minha felicidade. Pensa nisso. E mesmo que o seu casamento não serve a primeira vez, está na segundo casamento, invista nisso. Preserve isso. Lute para conservar isso. Seja esse grande fermento na vida de vocês